Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do nosso estudo sobre casamento e divórcio. E nessa parte nós vamos ler 1 Coríntios 7. Mas antes de irmos para o capítulo 7, nós vamos ler o seu contexto, que começa no capítulo 5, onde o apóstolo Paulo ele está tratando de um homem que teve relação com a sua própria madrasta, porque o capítulo 5, 6 e 7 de 1 Coríntios são um contexto. E para que possamos entender melhor o assunto, precisamos pegar o contexto para ver a instrução que Paulo está trazendo para a igreja. Caso você não seja inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 6, está escrito: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Irmãos, levedar é fermentar. Não é preciso muito fermento para que toda a massa fique fermentada. Assim também o pecado. Não adianta eu reprovar uma coisa e aceitar outra coisa em minha vida. Um pouquinho de pecado que nós aceitamos, aquele pouquinho de pecado com o qual somos coniventes, contamina todo o corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13 diz: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Aceitar o erro de outras pessoas ao redor de nós também nos contamina, prejudica as nossas obras, corrompe o nosso modo de agir. Por isso que Paulo ele escreveu em 1 Coríntios 5, do 9 ao 13, e disse assim: Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor.
Então devemos vigiar as nossas companhias, vigiar com quem andamos, com quem nos relacionamos, para que as atitudes daquela pessoa não venham corromper os nossos caminhos. Então, irmãos, Paulo está tratando de questões dentro da igreja. E eu não posso analisar uma questão de casamento onde o casal é convertido igual um casamento onde os dois são incrédulos, nem igual em casos onde um é convertido e outro não. Também não posso fazer o mesmo julgamento no caso de uma pessoa que na incredulidade casou, divorciou, casou de novo e somente depois se converteu. Aí eu vou virar para a pessoa e dizer que ela está em pecado e que ela precisa desfazer esse casamento para se limpar do pecado? Ela se converteu depois. O que foi feito na ignorância. Então, o casamento que é válido nesse caso é o casamento depois da conversão. O pastor, o pregador que diz a uma pessoa nessa situação para divorciar, se a pessoa obedecer, ela leva o seu cônjuge a cometer adultério. E depois ainda a pessoa pode não suportar ficar, ela pode não suportar ficar sozinha e abandonar a fé, porque não consegue se conter. Isso se a pessoa não tentar continuar na igreja, mas viver na pornografia tentando se satisfazer por conta própria. E isso só faz a pessoa afundar ainda mais. Porque toda imoralidade que é praticada por uma pessoa faz com que ela entregue os membros do corpo ao pecado. E nisso a pessoa, diante de um computador, ela peca não somente no corpo, se masturbando, mas também peca na mente. Depois disso, a pessoa se entregando cada vez mais a essas coisas, ela vai partir para a prostituição, fornicação, todo tipo de imoralidade que pode se pensar, por culpa de um pastor que não soube instruir. Mas a pessoa que faz isso, que leva alguém a isso, ela prestará contas diante de Deus no grande dia. Eu também vou prestar contas diante de Deus de tudo que eu estou ensinando, de cada palavra que está saindo da minha boca. E eu tenho consciência disso. Assim também será com pessoas que levam outros a pecarem, porque não buscam sabedoria para instruir. Não estou dizendo que sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, de mim mesmo eu não tenho capacidade nenhuma. Mas quem me capacita é Deus. E dele eu peço sabedoria, dele eu busco entendimento. Porque eu sei que se ele não colocar a palavra na minha boca, eu não posso dizer nada por mim mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 ao 7, a palavra do Senhor vai dizer: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante injustos, não perante santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso os indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo fala da capacidade de julgar questões desta vida. E o casamento é uma questão dessa vida que precisa ser julgada. A capacidade, ela não vem de nós. É Deus quem nos dá. Porém, nós devemos fazer a nossa parte, que é buscar nele esta capacidade. Aquele que não busca em Deus essa capacidade levará pessoas a divórcio, a adultério, a pornografia, a fornicação e todo tipo de imoralidade. E aquele que comete imoralidade, seja qual for, ainda que sozinho diante de um computador, e entrega os membros do seu corpo ao pecado, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18 ao 20. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, lembra do que está escrito no Gênesis? E serão os dois uma só carne? Essa palavra imoralidade refere-se à imoralidade sexual. E o adultério é uma imoralidade sexual. Quando uma pessoa comete imoralidade, ela peca contra o próprio corpo. Se são os dois um só corpo, a pessoa não está pecando somente contra o seu corpo propriamente, mas contra o seu corpo e o do seu cônjuge, contaminando assim o seu casamento com uma terceira carne. É por isso que o Senhor Jesus deu aquela condição, porque nesses casos, aonde o casal é contaminado por uma terceira carne, porque não é um papel que torna homem e mulher uma só carne, mas sim a relação sexual entre eles. Então, quando entra uma terceira carne, essa terceira carne precisa ser eliminada. Essa contaminação que entrou no meio do casal precisa ser tirada. Então, Paulo não está anulando o que foi dito pelo Senhor Jesus. Vamos recapitular Mateus 19, versículo 9? Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por relação sexual ilícita, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Viram que, por relação sexual ilícita, a pessoa pode divorciar e casar novamente? Mas quem é que pode divorciar e casar novamente? Quem cometeu o adultério? Não. Quem sofreu o adultério. Porque a dureza do coração não é de quem sofre o adultério e dá carta de divórcio, mas a dureza do coração
é daquele que foi infiel, adulterou, contaminou a sua carne e a do seu cônjuge, e ele mesmo causou destruição para o seu casamento. Se não houver perdão e reconciliação, aquele que cometeu o adultério, a consequência do ato que ele cometeu é se arrepender e permanecer sozinho, servindo ao Senhor, isso se ele quiser ser salvo. Ele agora vai ter que abrir mão, vai ter que sacrificar o fato de querer ter alguém ao seu lado para poder ser salvo, por causa da dureza do coração que teve. Mas lembre-se, irmãos, nós estamos falando de caso onde a pessoa ela tem a mente formada em Cristo, ela tem a sua consciência formada em Cristo, e a dureza do seu coração levou ela ao adultério. Não estamos falando de pessoas do mundo. Quem é do mundo pratica as obras do mundo. Primeiro a pessoa tem que se converter, para que se convertendo a consciência dela, a mente dela seja formada em Cristo para praticar então as obras de Cristo. E é isso que Paulo está tratando aqui, porque Paulo não está dando instrução para o mundo, ele está dando instrução para a igreja. Ele está formando a mente da igreja em como andar diante de Deus. Então a consequência é essa. Tanto é que quando ele diz, lá em 1 Coríntios 5, que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, se nós pegarmos ali o grego, a palavra que é usada, eu esqueci qual que é propriamente a palavra, mas fala de problemas e sofrimentos que destroem os desejos da carne para que o espírito possa ser salvo. Então, são consequências que levam a pessoa a permanecer só, como se fosse uma punição por aquilo que ela cometeu, para que essa pessoa ela então venha ser salva no dia do Senhor. Porque o amor de Deus, ele é manifestado de duas formas. Primeiramente, o amor de Deus é manifestado do Criador para a sua criação. Quando a pessoa não conhece a Deus, quando a pessoa não serve ao Senhor, o amor dele é manifestado do Criador para a sua criação. Depois que o amor dele é manifestado para a sua criação, a pessoa se converteu e ela foi instruída no caminho do Senhor, então o amor de Deus não vai ser mais do Criador para a criatura, mas o amor de Deus será de um pai para um filho. E o amor de um pai para o filho, que Deus deu prova para nós, é quando esse filho obedece ao pai. Nenhum pai é feliz com o filho rebelde. Então a misericórdia de Deus, ela é manifestada em nossa vida pela obediência aos mandamentos, quando passamos a ter esse amor entre pai e filho diante de Deus. E isso é graça, isso é misericórdia. Mas tem muitos que não entendem assim, porque na verdade a pessoa ela quer pegar a porta estreita e transformar numa porta larga. Não, as obras não importam. Vive da forma que você quiser. Vive da forma que quiser e depois vai para o inferno com isso. Vivendo da forma que quiser. Não, irmãos. Tem que se guardar os mandamentos. É como provamos a Deus que amamos a Ele. Jesus disse: se me amardes,
guardareis os meus mandamentos. Então, imoralidade sexual num casamento é adultério, contaminou a carne dos dois. Precisa tirar essa contaminação do meio do casal. E essa contaminação, ela vai ser tirada ou pelo perdão, que é a melhor opção, é o ideal que aconteça, é a vontade de Deus que se haja o perdão e a reconciliação, ou infelizmente o divórcio. E aí vai ter a consequência por parte daquele que contaminou o casal, por parte daquele que praticou o adultério. 1 Coríntios 6 explica um pouco do que eu falei agora há pouco, sobre homem e mulher formarem um só corpo através da relação íntima. Pois está escrito assim, 1 Coríntios 6, do 15 ao 16: Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, perdão, que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Lembram do que foi dito no capítulo 5 de 1 Coríntios, do homem que teve relação com a madrasta? Paulo disse que o que cometeu tal infâmia, tal ultraje, deveria ser tirado do meio da igreja, porque se tratava de pessoas que, dizendo-se irmãos, cometeram grande impureza, e com isso poderiam contaminar o corpo de Cristo, levando mais pessoas a fazerem o mesmo, já que não haveria punição se não acontecesse nada com eles, se eles permanecessem no meio da igreja como se nada tivesse acontecido. Então é preciso haver punição tirando do meio, porque Eclesiastes 8:11 diz: Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Se não é tirado do meio do povo uma pessoa que cometeu tal ultraje, tamanho escândalo e vergonha, os outros vão pensar que pode fazer o mesmo. Continuando, diz assim: Continuando, irmãos, a mensagem, então, o ideal, como eu estava falando, seria o arrependimento daquele que cometeu o adultério, o perdão por parte de quem sofreu e a restauração do casamento. Isso seria o ideal. Isso é o que seria a vontade de Deus. Porém, o adultério é uma transgressão tão pesada que o Senhor Jesus deixou essa condição. Porque a imoralidade é o pecado contra o corpo. E o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E o santuário do Espírito Santo não deve ser contaminado, não deve ser destruído, mas deve ser dedicado ao Senhor. Devemos honrar a Ele em nossos corpos. Por isso, a pessoa ela não deve se entregar de forma nenhuma a nenhum tipo de imoralidade, mas sim com temor do Senhor, buscar nele a força e a capacidade para poder vencer todo e qualquer desejo imoral que venha em sua mente. 1 Coríntios 7, do 10 ao 11, vai estar escrito assim: Ora,
Aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Muitos aqui vão pensar que foi anulado o que está escrito em Mateus, mas não foi. Aqui não foi falado uma situação, só foi falado que não deve se separar, ou se separar, deve procurar reconciliação, porque o desejo de Deus é a reconciliação. Foi apenas isso que Paulo falou. Assim como eu tenho falado nos estudos, embora eu tenha mostrado que existe uma condição para o adultério a qual o Senhor Jesus deixou, eu tenho falado que a vontade de Deus não é o divórcio, é a reconciliação. Tanto é que o próprio Deus, ele entregou o seu Filho para que nós fôssemos reconciliados com ele. Nós que estávamos separados dele pelo pecado, somos reconciliados, sendo justificados pelo seu Filho que morreu por nós na cruz. Então o desejo do Senhor é esse, a reconciliação. Então, irmãos, nós não devemos confundir as coisas. Não devemos misturar as coisas. Porque Paulo, ele não está anulando o que foi dito pelo Senhor Jesus. Lembra do texto do vídeo anterior, 1 Coríntios 7, do 12 ao 16? Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula santificada no convívio do marido. Doutra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará tua mulher? Aqui é o mesmo caso. Se o incrédulo quiser divórcio, mas não se relacionar com ninguém, o crente também deve ficar sozinho. Mas se o incrédulo se relacionar, comete adultério, e o crente fica livre. E o incrédulo? O incrédulo é do mundo, ele já está no mundo. Primeiro ele precisa se converter. 1 Coríntios 7,39 diz assim: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Irmãos, será que Paulo está anulando o que foi dito pelo Senhor Jesus? Eu tenho sido meio redundante nessa pergunta, peço perdão aos irmãos. Mas a resposta é não. Paulo está instruindo a igreja em como deveria proceder de forma ideal diante de Deus. Ele até diz que pela presente situação que eles estavam, onde a igreja estava sendo perseguida e morta, que seria melhor não se casar.
para que eles fossem poupados de angústia. Pois imagina o marido ver a esposa sendo morta, ou a esposa vendo o marido sendo morto, ou pais vendo seus filhos sendo mortos. Então Paulo ele dá essa instrução: pela presente situação, seria melhor se vocês não se casassem. E Paulo ele fala sobre permanecer só e não se casar em várias outras partes desse capítulo. Porque ele fala que aquele que está só, ele pode dedicar-se inteiramente ao Senhor. E a intenção de Paulo é levar a igreja a se consagrar. Ele não proíbe o casamento, ele não fala para as pessoas ficarem sozinhas, ele não está anulando questões que são permitidas, mas o que ele realmente deseja, que ele mostra nesse capítulo, é que as pessoas possam se consagrar a Deus desimpedidamente. Então não é uma contradição esse texto com o que foi dito lá em Mateus. Porque se nós pensarmos assim, vai ter um monte de contradição na Bíblia. É por isso que devemos buscar sabedoria. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Em Romanos 9, verso 15, Paulo diz assim: Pois Deus diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver me compadecer. Os calvinistas pegam esse versículo e dizem: tá vendo? Não existe livre-arbítrio. Alcança misericórdia quem Deus tem misericórdia dele. Quem Deus não tem misericórdia dele, quem Deus não se compadece dele, está condenado à perdição, ao lago de fogo. Ou seja, não depende da pessoa, não depende das obras da pessoa. Depende de Deus ter misericórdia. Será que é isso mesmo? Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 20, do versículo 4 ao 6, para pegarmos o contexto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Viram, irmãos? Nós não podemos interpretar um versículo por ele sozinho. Porque Deus disse: terei misericórdia de quem me aprouver. Mas quem aprouve a Deus ter misericórdia dele? Aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Pois ele disse: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A nossa prova de amor a Deus é quando guardamos seus mandamentos. A palavra nos ensina isso, irmãos. Então, como que não depende de obras? Como que não depende de nós? Como que depende unicamente de Deus? Então, uma pessoa, ela é condenada ao lago de fogo e eu vou falar que a culpa é de Deus? Que Deus não quis salvar aquela pessoa? Como que eu poderia chamar Deus de justo juiz, se ele não desse oportunidade para a pessoa se salvar? Então, viu? A contradição é de quem isola o versículo.
Então, irmãos, nós temos que ver o contexto, ver outros assuntos relacionados, para que não venhamos a trazer certas questões de forma que venhamos anular a palavra de Deus ou criar contradição onde não existe. Porque se nós não prestarmos atenção nessas coisas, é exatamente o que vamos fazer. Vamos criar uma contradição aonde não existe contradição. Então, irmãos, o bom para o casal é não se separar. O bom para o casal é permanecer unido. O bom para o casal é permanecer juntos na caminhada da fé até o fim. Esse é o bom para o casal. Mas se um cometeu adultério, o outro tem essa opção de separação. Mas o ideal seria o perdão. Agora, quem contaminou a carne não pode casar-se novamente, porque a pessoa ela tem que largar o adultério. Quem comete o adultério, ela tem que largar o adultério para que ela seja limpa. Então, como que essa pessoa poderia casar-se novamente se ela foi quem contaminou a carne, se foi ela quem manchou a carne? Isso falo para aqueles que têm a consciência formada na palavra de Deus. O que é do mundo, converta-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, receba a instrução e pratique a palavra de Deus. Irmãos, na parte 3, nós vamos pegar Romanos capítulo 7 e provavelmente vamos terminar esse estudo na parte 3. Caso você não seja inscrito no canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.